denotam partes de algo, no geral de algo inteiro. Então, as pizzas são boas formas de interpretar as frações, né? Olha só, aqui a gente tem um meio de uma pizza. Sim. Então, tínhamos algo inteiro, que era esse círculo, e nós pegamos apenas uma parte dele, né? Uma parte igual. Isso é um ponto importante que as pessoas, às vezes, elas esquecem e prejudica na interpretação da fração. Quando a gente está falando de frações, nós estamos falando de partes iguais, ok? A fração 1/2, ela tem esse 2 aqui embaixo porque ela corta a figura em duas partes iguais. O 3/4 aqui, ele está cortando em 4 partes iguais o mesmo círculo. Então, o número de baixo indica em quantas partes iguais foi cortado. Tá. O número de cima vai indicar o que tu... Bem, quantas dessas partes você vai pegar, né? Basicamente. Então, aqui, por exemplo, 3/4 é você... bem, 3/4 o quê, né? Você compra uma pizza e come 3/4 dela. Então, você corta 4 pedaços e come 3 desses 4 pedaços que têm tamanhos iguais. É isso que é uma fração. Repartir em partes iguais. Então é uma parte de alguma coisa. Mas eu não Isso. sabia que, de verdade, olha só, eu não sabia dessa forma que você me passou aí. Eu não sabia mesmo. Por exemplo, a parte de baixo representa o todo. E a de cima, a parte referente a alguma coisa, é isso? Referente a alguma coisa que você está interessado. Por exemplo, a parte de cima tanto pode significar a quantidade que você comeu, como a que você não comeu da pizza. Vai depender da sua interpretação do problema. Sim. Beleza. Então, é isso. Continuando. Aqui tem outros exemplos, né, um pouco mais cheio de recortes e tal. A grande questão é, quando você vai resolver um problema desse, você tem que olhar para o problema e entender que se eu como um pedaço de uma pizza e como um outro pedaço igual, beleza, eu estou comendo 2/4 da pizza, mas isso é um meio da pizza. Sim. Então, são formas diferentes de representar a mesma quantidade. E se você está falando de uma pizza inteira, então, ainda além da forma de fração, você pode representar com números decimais, né? Que é o que eu estou mostrando aqui. E esses números decimais, eles podem ser obtidos de uma forma meio lógica também. Por exemplo, veja que esse exemplo aqui, por exemplo, o 1/8, né? Você cortou em 8 pedaços iguais e pegou um deles. Se você pegar o número 1 e dividir por 8, você chega nesse valor aqui. Ok. Só que agora, nesse caso, veja aqui embaixo, que você tem 7 desses pedaços. Ok? Então, você pode encontrar esse valor aqui de várias formas. Por exemplo, pegando sua calculadora e fazendo 7 dividido por 8, pegando o valor de um pedaço e multiplicando por 7, porque aqui você vai pegar 7, tá vendo? Sim. Então é um jeito também. Você pode pegar esse valor aqui que você já sabe multiplicar por 7. Você pode pegar esse valor aqui e somar mais 6 vezes, né, ele, né? 0,125 mais 0,125 mais 0,125, e assim vai, até você ter a quantidade de partezinhas, né? Sim. 0,125 mais 0,125 mais 0,125, até chegar na quantidade de partes que você quer, né? No caso é 7. Tá. Beleza? É isso. E é isso aí. Daí a gente tem dois tipos de fração, basicamente, que são a fração própria, que é, vamos dizer assim, a fração que as crianças gostam de chamar de normal. Ah, professor, a fração que está normal, que é quando o número de cima é menor que o de baixo. Isso é a fração própria. Normalmente nos aparece desse jeito. Quando a gente tem uma situação desse jeito, o número de cima menor que o de baixo, nós temos que esta quantidade, independente dos números, se o de cima for menor que o de baixo, pode ser o número que for, pode ser tipo 1 milhão dividido por 1 bilhão. Sim. Você vai ter como resposta, como número decimal, dividindo o número de cima pelo de baixo, um número menor que 1.
ok? Número menor que uma unidade. Sempre. Tá. E o contrário quando você tem uma fração imprópria, né? Fração imprópria é quando você tem um número de cima maior que o de baixo. Aí a sua resposta vai ser maior que 1. Então, bem lógico, na verdade, tudo isso. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Existem formas de representar as frações, né? São duas, basicamente. A forma normal, né? Principalmente a fração imprópria. A forma normal, que é desse jeito aqui, isso aqui é uma fração imprópria, tá vendo? O número de cima maior que o de baixo. Sim. Mas você pode também representar como a fração mista. A fração mista é um jeito de representar uma fração imprópria. Ou pelo menos a quantidade que a fração imprópria representa. É uma forma que aparece bastante nos livros, mas não aparece bastante na prática. Mas ela tem uma, vamos dizer assim, uma utilidade interessante, porque ela nos mostra qual que é o resto da divisão. Lembra que quando tu faz a divisão, tu tem, às vezes, tu não tem zero no final, acaba sobrando um número, quando tu pega dois números para dividir? Sim. Então, aquele número lá a gente chama de resto. É o que sobrou. Tá. Né? Então, quando você tem uma fração imprópria, você poderia fazer a divisão do 10 pelo 7, por exemplo, e você faria a divisão, você veria que teria que dividir por 1, né? Porque 7 vezes 2 já é 14. Então, 10 dividido por 7 dá 1. Só que quando você pega 10 e diminui por 7 no processo da divisão, você vai encontrar 3 como resto. Então, é justamente o número que aparece aqui na parte de cima da fração mista. Aparece o resto na parte de cima e o quociente aqui no lado. Ok? O mesmo acontece aqui, ó, na 28 dividido por 5. Né? Vamos fazer a 28 dividido por 5 no Paint. Eu vou copiar ela aqui, o desenvolvimento todo, só para você já ir tomando spoilers na conta, enquanto eu faço. Mas, né, bem óbvio que vai acontecer. Vamos lá. Então, temos 28 sobre 5. Isso representa uma quantidade. Né? Sei lá, você tem R$28 para dividir em 5 pessoas. Quanto cada uma vai ficar? É algo do gênero. Sim. Aqui a gente quer reescrever na forma mista, que é a forma onde tem esse númerozinho bizarro aqui do lado. Então, como é que a gente encontra essa forma mista, né? Uma forma, eu acho que é a mais pragmática, é dividir por 5. Bem, né, você tem 28 sobre 5, então 28 dividido por 5. Vai nos dar uma representação dessa quantidade. Bem, 28 dividido por 5, eu não posso pegar o 2 porque 2 é menor que 5, eu tenho que pegar o 28 mesmo. Daí eu penso na tabuada do 5. 28 está mais próximo de qual número na tabuada do 5? Né? 5 vezes quantos é igual ou próximo de 28? 5 vezes 5, que vai dar 25. Porque 5 vezes 5 Exato. é 30. Já passa. 25, e daí eu diminuo, sobra 3, e daí como não tem mais nada para descer, 3, e daí como não tem nada mais para descer, acabou a conta. Acabou. Então nós temos 5 como quociente da conta, né, resposta, basicamente, 3 como resto. Então, a matemática nos diz o seguinte, dá para representar essa fração aqui como 5 na frente e a fração 3 sobre 5. Ok? Na prática, o que significa... Por que essa forma é um pouco interessante? Porque ela mostra quantos inteiros a gente tem dentro dessa fração. Nós temos 5 coisas inteiras nessa fração. Tá, então, vou fazer uma pergunta. Que eu fiquei em dúvida. No caso ali, como sobrou 3 e não tinha ficado 0, correto não é a gente continuar fazendo a conta? Se você quer uma resposta decimal, sim. Mas aqui a gente não quer uma resposta decimal. A gente quer uma resposta de fração mista. Mas sim, se tu quiser continuar a conta para encontrar uma resposta decimal, tu continua. Coloca um 0 aqui, daí aqui é 6, acabou a conta. Daí 5,6. Mas não é o objetivo deste problema que eu estou te ensinando aqui. Eu estou te ensinando a encontrar uma fração mista.
E na prática, por que a fração mista é interessante? Porque diferente do 5,6, que eu não sei o quanto significa, aqui eu tenho, vamos dizer assim, na prática, em algumas situações, eu não sei o quanto significa, aqui eu tenho uma relação bem interessante. Porque ela me mostra que eu tenho dentro dessa fração aqui 5 inteiros e 3 partes de uma divisão que foi feita em 5. Então, por exemplo, digamos que eu estou numa baita de uma festa de gordos, e eu como 28 pedaços de pizza que foram cortados, todas as pizzas foram cortadas em 5 pedaços iguais. Então, tinha lá muitas pizzas, muitas mesmo. Mas as pizzas foram todas cortadas em 5 pedaços. Todas as várias pizzas que tem lá. E eu comi 28 desses pedaços. Então significa que na prática eu comi 5 pizzas inteiras, sacou? 5 pizzas inteiras e mais 3 pedaços. Esses cortes de 5 em 5 foram feitos. Sacou? Entendi. Essa é a interpretação desse tipo de fração. A fração mista, bem interessante, né? Tá. Então, quer dizer que eu comi, na verdade, a pizza foi cortada em 28, é isso? Várias pizzas. Não. O número de baixo é o que representa sempre quantos pedaços a pizza, a coisa que você está fracionando, foi fracionada. Então, em 5. Só que, como eu falei, não tem uma pizza, tem um monte de pizzas, uma mesa cheia de pizzas, muitas pizzas. Então, mas todas essas pizzas foram cortadas em 5 pedaços. Não. Daí eu comi 28 pedaços. Isso dá mais que uma pizza. Porque uma pizza são 5 pedaços. Eu comi 28. Né? Okay. Então, quantas pizzas inteiras eu teria comido, caso, por exemplo, eu não tivesse cortado? Teria comido 5. 5 pizzas e mais 3 pedaços. Para poder Isso, dar... mais 3 pedacinhos dessas várias pizzas que estão lá, exatamente. Show. Então é assim que a gente interpreta uma resposta numa fração mista, tá? Por isso que a fração mista ela tem assim, o seu grau de interesse. Ela é bem didática, vamos dizer assim. Agora eu tenho umas continhas para você resolver. É sempre o mesmo processo, veja. Você vai dividir o número de cima pelo de baixo e reescrever, então, como uma fração mista, né, com, na frente, colocando quociente, por isso que esse 5 está aqui, o 5 do quociente, e na parte de baixo vai ser a parte de baixo mesmo, ela nunca muda, ó, percebe? Pode perceber, ela não muda, a parte de baixo é sempre mesmo. E na parte de cima vai o resto, ok? Tá. Então é isso aí, tente fazer elas aí. Eu vou tirar as respostas, porque eu tô dando muita colher de chá para ti com as respostas aqui, né? Vai lá. Mas é bom que eu vou seguindo. Não, vai sem as respostas. O que eu posso deixar aqui é a conta que eu acabei de fazer. Tá. Mas a C, a D aí, acho que você consegue por conta. Fazer divisãozinha, por aí vai. Chegou no resto, termina a conta, escreve a fração mista. Belezinha? Tá. Então, ok. Show. A D e a E. Isso, vai lá. Qualquer coisa, eu tô aí. Tá bom.
Professor, só para saber se eu estou no caminho, né? Para não chegar lá no final e dar tudo errado. A resposta da C deu 3, 2 sobre 3. E 2 seria o resto. Não sei se está certo. Professor? Professor, eu não consigo fazer a E. De jeito nenhum. Não sei como fazer. Eu já fiz a C, fiz a D, mas aí eu não consigo. Tá aí?
Será que eu caí? Professor? Consegue me ouvir? Eu acho que você caiu.